Meu nome é Priscila Takahashi, sou geriatra da Unimed Campo Grande. Nós vamos falar um pouquinho sobre doença de Alzheimer. Se você tem alguma dúvida em relação a problemas de memória, muito comuns na correria do nosso dia a dia, assista nosso podcast. Olá, hoje mais um podcast da Unimed Campo Grande. Nós vamos falar sobre Alzheimer e demências. E para isso nós estamos aqui com a doutora Priscila Takahashi, geriatra. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, André? Obrigado pelo convite, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada eu. Priscila, primeira pergunta. Qual que é a diferença entre Alzheimer e demência? É a mesma coisa? Alzheimer é um tipo de demência? Como é que é? Não é a mesma coisa. Na verdade, demência engloba todo o grupo de patologias que cursam com esse declínio cognitivo. E Alzheimer é uma dessas doenças, É a principal delas. É a mais comum? É a mais comum, com uma incidência de 60% a 70% dentro do geral de casos. Nesse cesto total, que a gente chama de demências, a gente tem mais de 100 tipos de doenças que comprometem a cognição. Mas a responsável principal por mais da metade dos casos ainda é a doença de Alzheimer. E quais são outros tipos de demências que não sejam... Você já falou que o Alzheimer é a principal, mas a gente vai falar bastante dela. Mas quais são outras causas ou tipos de demências que são diferentes da doença de Alzheimer? Existem vários outros tipos. A gente classifica como a doença de Alzheimer, que é a principal, e as doenças não Alzheimer. E dentro dessas a gente tem causas reversíveis de demências, de quadro de declínio cognitivo, por alterações, às vezes, de TSH, algumas TSH, que é o hormônio da tireoide. Da tireoide. A gente tem alteração por algum comprometimento prévio vascular que a pessoa possa ter tido, hidrocefalias. A gente tem demências que a gente classifica como demências rapidamente progressivas, que são mais raras. A gente tem um rol de várias doenças que cursam com comprometimento cognitivo e, dependendo do estágio que elas estão, se você pega num estágio muito tardio, fica difícil até de você diferenciar uma da outra. Qual que é a origem. Porque às vezes o paciente tem dificuldade de te informar quando começou. Então, assim, às vezes se você não diagnostica cedo e você pega já no meio para o fim desses quadros todos, eles acabam sendo muito parecidos em determinado ponto para frente, sabe? Então, a importância é a gente poder diferenciar, principalmente no começo, para iniciar esse tipo de tratamento mais adequado, que embora seja muito parecido para elas, nessa fase inicial, às vezes a gente ainda tem a possibilidade de algumas terapias diferentes para uma e para outra. Entendi. Então, na verdade, vai falar mais para frente, mas normalmente o tratamento às vezes pode diferir entre elas. Isso. Em alguns aspectos. Em alguns aspectos. Entendi. E uma coisa comum, quando eu era pequeno, criancinha e tal, minha avó falava que meu avô estava caduco, Então, assim, quando que começou a surgir, do ponto de vista histórico, os estudos demonstrando, assim, o que é Alzheimer, quais são as diferenças, por que surgiu isso aí? Porque em um conceito geral ainda existe que é habitual que aquele indivíduo mais idoso ele começa a esquecer, a ter alterações. E como que a gente pode diferenciar isso? Isso desde o século passado, A gente já observa que como o perfil demográfico e epidemiológico antes era diferente, as pessoas não chegavam a viver tanto, então a gente observava com uma incidência menor, que a partir de determinada faixa etária você já começava a observar um declínio cognitivo, mas que difere de pessoa para pessoa. Então o declínio cognitivo, ele é esperado dentro do espectro do envelhecimento, mas ele não compromete a capacidade da pessoa se autogerir, de se cuidar sozinha, de morar sozinha, diferente das patologias que fazem com que esse declínio seja mais acentuado e tenha um prejuízo funcional. Tá. E o que você chama, assim, para quem é leigo no assunto, de declínio cognitivo? Assim, quais são as alterações no dia a dia que acontecem? As pessoas começam a chamar de caduquice, como você lembrou. Então, quando a pessoa está com a idade mais avançada e já não consegue ter aquele desempenho nas suas atividades do dia a dia, de uma forma tão eficaz, potente, como tinha quando era mais jovem, a primeira coisa que normalmente se faz é associar isso já como uma alteração normal do envelhecimento. Não está errado. Enquanto eu consigo ter essa percepção de que eu não consigo aprender as mesmas coisas com a mesma facilidade que eu tinha antes, a mesma velocidade, a reter as mesmas informações que eu retinha e até mesmo planejar, executar essas formas com a mesma
eficiência que eu fazia. A gente conseguia fazer muito mais coisa ao mesmo tempo quando era mais jovem e de forma bem eficiente. Conforme a gente vai declinando com a idade, né, e isso eu digo declínio natural e não patológico, a gente começa a perceber que para essas coisas mais complexas já existe um prejuízo, só que não prejudica o meu funcionamento no meu dia a dia, não me faz dependente das outras pessoas por conta disso. Né? Eu consigo ainda me autogerir, viver sozinha, ter uma independência e uma autonomia razoável para minha faixa etária. Quando a gente está lidando com um processo de doença, e principalmente conforme essa doença avança, a gente já percebe que já não é mais um declínio inocente, né? Que eu consigo gerenciar, adequar algumas coisas, mas eu consigo me manter sozinha, independente, funcional. Conforme a doença mesmo se instala, a gente já não percebe, principalmente o paciente, ele não percebe que ele já não está conseguindo essas coisas simples gerenciar sozinho, com eficiência, com segurança, como ele fazia, e às vezes a família tolerava, né? Via que não era uma coisa mais inocente, né? Aquela perda, aquela deterioração que ele tinha. Então, assim, do ponto de vista, então, já agora patológico, como é que as pessoas podem se atentar para que algum familiar ou mesmo ele mesmo comece a apresentar esse tipo de doença? Por exemplo, o Alzheimer. Quais são os sinais e sintomas iniciais que são difíceis de ser percebidos, provavelmente no início, mas que vão se acentuando e a pessoa tem que estar atenta para isso? Você começa principalmente a perceber os sinais de alarme que a gente fala mais comuns, é essa perda de memória recente, essa memória mais recente, não a memória tardia, que se perde mais lentamente, essa capacidade de aprendizado, né, que vai ficando mais difícil e às vezes para coisas relativamente simples, né, essa capacidade de se planejar. Eu fazia a minha lista do mercado, eu ia no mercado e fazia minha compra tranquilo a vida inteira. Em determinado momento eu começo a não conseguir mais fazer essa tarefa que é do meu dia a dia, de gerenciar a minha casa, faço minha lista, não é perder a lista porque eu estava desatento, né, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas é porque eu não consigo ter essa organização e esse raciocínio de fazer corretamente, de ir no mercado, de lembrar que eu fui para aquilo e de fazer adequadamente aquilo. Eu começo a já me perder um pouco nas coisas. Aí a gente que começa a perceber isso no outro, né? Ia todo dia na padaria, a mesma padaria há anos, vai sozinho, busca seu pãozinho normalmente, aí você começa a perceber que de vez em quando já aconteceu 1, 2, 3 vezes de se perder no caminho, de não conseguir voltar. Não sabe onde tá o carro. Não sabe, aí alguém já percebe que, nossa, tá estranho. Ele nem sabe que ele esqueceu, tá ali, não sabe o que tá fazendo ali, né? Começa a ter dificuldade em lidar com finanças, muitas vezes sempre gerenciou as finanças da casa de maneira eficiente, procedimentos bancários, e aí começa a ter dificuldade, cair em pequenos golpes, né? Ter aquele prejuízo do que aquilo é perigoso, aquilo não é indevido, a pessoa vai perdendo essa percepção, se envolver, ter uma desorientação temporal e espacial, de distância, de execução mesmo, de parte de movimento motor, né? Essa percepção começa a se envolver em pequenos acidentes. Certo. Né? E aí a gente inclusive acidentes domésticos. Domésticos, de quem dirige, né? Então a direção é uma coisa muito difícil para a pessoa perceber que aquilo está sendo um erro dela, né? Certo. Ainda mais porque ele não tem essa percepção de que não, eu estou desenvolvendo uma doença. Então a família começa a perceber que o pai que sempre dirigiu super bem começa a bater o carro para tirar da garagem direto, sem explicação para aquilo, sabe? Então esses pequenos prejuízos na execução das atividades corriqueiras. Alterações de humor repentinas, de personalidade, né? Aquela pessoa que sempre foi super cheia de pudor, né? De bons modos e de repente começa a ter um comportamento diferente, hipersexualizado, inadequado, né? Trocar roupa na frente das pessoas e assim, a pessoa não percebe aquilo. E são coisas que começam a chamar mais atenção. Começam a chamar mais atenção. Aí, realmente, é o momento de procurar um especialista para fazer uma avaliação adequada. Entendi. E isso ocorre em todos os casos, sempre quando o indivíduo é mais velho ou pode acontecer de forma precoce? Não, existem duas formas, né, de manifestação da doença. A esporádica, que ela é a senil, que a gente fala, né, a maior parte dos casos, 90% a 95% dos casos, e ela acomete realmente essa população geriátrica acima de 65. E existe uma manifestação bem mais rara,
que em torno de 5 a 10% dos casos, e ela incide uma população mais jovem, né? Assim, em volta dos 50 anos, mas às vezes até menos do que isso. E aí já difere do Alzheimer, porque ela tem uma incidência ligada a uma alteração genética específica, né? Então ela é bem mais rara. Infelizmente mais rara, né? Felizmente muito mais rara. Entendi. E para fazer o diagnóstico da doença, existe exame que o paciente tem que fazer? É um exame de imagem que diagnostica? É a consulta com o médico, neurologista ou geriatra ou clínico geral que vai dizer isso? Existem testes? Como é que funciona? O diagnóstico ele é eminentemente clínico. Não existe um marcador específico para isso, que você vai fazer um exame específico e você tem Alzheimer. Hoje não. E principalmente em escala clínica, assim, em larga escala, né? O diagnóstico ele é um diagnóstico de exclusão. Então é um processo. Você não vai fazer o diagnóstico de Alzheimer em uma consulta, né? Você tem uma suspeição e você tem que ter um acompanhamento. Então isso engloba um conjunto de procedimentos que a gente faz. Uma anamnese, que a gente precisa de uma anamnese bem detalhada, tanto do paciente quanto principalmente das pessoas que convivem com esse paciente. É isso que eu ia te perguntar. O familiar é importante na consulta? Importantíssimo, porque a percepção da pessoa, na maior parte das vezes, ela já não existe essa percepção de perda funcional, de piora, de declínio. Mas a família nos traz essas informações. E às vezes as informações são colhidas... os detalhes que a gente precisa para fazer diagnóstico, eles passaram batido muitas vezes por aquela família. Se a gente não pergunta, não esmiuça aquilo, essa informação não chega até a gente. A gente sabe que o diagnóstico normalmente ele é muito tardio. Quando a pessoa busca, ela já está em desenvolvimento daquela doença há pelo menos 2 anos. Né? Então, a gente precisa fazer essa anamnese, essa avaliação clínica detalhada. A gente lança mão, em alguns casos mais complexos, de avaliações neuropsicológicas, mas isso não é uma rotina. E a gente usa exames laboratoriais e de neuroimagem, mas não no intuito de falar que é a doença. Não, para diagnosticar, é para a gente descartar outras causas. Então, é um diagnóstico de exclusão, e a gente precisa de um acompanhamento continuado, seriado, para a gente ver como que aquilo está se desenvolvendo, até porque, como a gente falou antes, tem muitos momentos que as fases, elas acabam com sintomas muito parecidos com os outros quadros. Então, a gente precisa de um acompanhamento longitudinal para ver realmente, não, isso está caminhando a favor de uma provável doença de Alzheimer. Então, assim, não existe um rastreio para isso, diferente, né, do câncer de mama, do câncer de próstata, que a gente tem já um protocolo bem definido. O rastreio, ele é feito a partir de uma suspeição. Não é rotina para todo mundo. Então, não é porque eu fiz 60 anos que eu tenho que ver se eu vou ter Alzheimer. Perfeito. Não é assim, é diferente. Entendi. E, na sua opinião, Ana, nos especialistas, o que a gente vem visto, fora a longevidade, que é um fator de risco para a doença, obviamente, quanto mais velho, maior o fator, ou seja, a população vem vivendo mais, né? Então, você pega lá no século XIX, século XVIII, a idade era muito menor, a vida média, né? E hoje em dia ela se prolongou. A gente sabe que só por esse efeito já significa um aumento da doença. Mas, na opinião dos especialistas, existem outros fatores que podem estar contribuindo para o aumento da incidência desse tipo de doença? Não, na verdade, o que assim, é opinião comum é que o fator principal é a idade. É assim, o fato de estar vivendo mais nos torna mais predispostos, mas não quer dizer que porque eu vivo mais, eu obrigatoriamente vou ter a doença. A gente já conhece outros fatores que influenciam muito isso, né? Então, se a gente estiver falando da manifestação da doença na forma precoce, a genética é importante. Claro. Mas se eu já não tô nessa fase, não tenho esse histórico, para mim, o que é importante? Hábitos de vida, né? Controle de doenças cardiovasculares, que a gente já controla muito bem e convive com elas por anos. Então, obesidade, hipertensão, diabetes. A gente tem que lembrar que tudo isso acomete a parte circulatória e a circulatória do sistema nervoso central. Então, se eu deixo essas doenças mal controladas ao longo da minha vida, isso é um fator predisponente para mim. Acidentes, traumatismos cranianos. Então, assim, a gente lida com uma gama muito grande de acidentes de trânsito, motocicletas, carro, né? Pugilistas em menor número, mas, assim, qualquer traumatismo craniano pode te predispor. Principalmente de repetição, né? De repetição, ou mesmo na faixa etária mais idosa, às vezes nem precisa ser de repetição. A pessoa teve um traumatismo, fez um hematoma subdural um dia, drenou e dali a pouco aquilo
pode predispor a abrir um quadro de declínio cognitivo, cursar com um quadro demencial, né? Alzheimer ou não. Às vezes bateu o caso, às vezes caiu do telhado e tudo mais, e aí não era assim, começa a desenvolver. Idosos, né, que caem muito, às vezes batem a cabeça, machucam, então são fatores predisponentes, né? Tabagismo, a gente sabe, e importantíssimo, isso pensando principalmente em prevenção primária, escolaridade. Então, se a gente pensa em prevenção, a gente tem que entender a importância que a gente tem em adquirir uma reserva cognitiva boa ao longo da vida, o quanto isso é protetor. Ou seja, você exercitar o cérebro também é muito importante. Então, a gente sabe que a escolaridade é importantíssimo, né? É protetor. Mesmo quando você desenvolve, você tem uma reserva maior, então a manifestação ela tende a ser também diferente. Então, isso é muito importante, ou no muito mínimo positivo. Você vai retardar o aparecimento futuro, com certeza. Né? Então, a gente vê que a gente cai no hall, né, das orientações que a gente dá para as prevenções em geral, né? Então, pensando em qualidade de vida, vamos controlar as doenças que a gente tem, né? Porque é um fator de risco importante. Vamos controlar a segurança, os acidentes, estudar, né? Exercitar o cérebro de nem formas tudo, né? Gerais, né? Música, tudo. Música, palavrinha cruzada que gosta, né? Não importa. É não ficar sem fazer nada. Não é achar que porque entrou na faixa dos 60 anos, ou às vezes até antes disso, que agora eu vou aposentar e eu vou ficar só sentado na frente da televisão o dia inteiro, porque isso é péssimo. Hoje em dia não é nem da televisão, acho que é do celular. Do celular. Então, a gente precisa exercitar e manter os bons hábitos, né? Legal. Os bons hábitos. E depois do diagnóstico, é uma doença que tem cura? Não. Não tem cura? Não. É uma doença neurodegenerativa, irreversível, né? Ela vai ter uma piora gradual ao longo do tempo, mas ela tem um tratamento visando um controle sintomático principalmente, né? O tratamento do Alzheimer, a gente tenta focar no controle dos sintomas e na manutenção da independência e da autonomia daquela pessoa pelo máximo de tempo possível. A gente sabe que a doença vai progredir, tratando ou não tratando, mas quando a gente otimiza esse plano terapêutico, a gente consegue manter uma qualidade de vida boa para a família, para o cuidador e para aquela pessoa por um tempo maior, né? A gente consegue ofertar que mesmo com todo esse declínio, aquilo que importa, a gente consiga tentar se estender por mais tempo, né? O fato da pessoa conseguir por mais tempo interagir com a família, né? Andar, conversar, que seja... Por mais que o vocabulário vá ficando mais pobre, né? A perda de memória, a interação, comer por boca, utilizar banheiro, né? Então, tudo isso é super importante, principalmente quando eles começam a perceber quando perde. Então, essa manutenção, a importância do tratamento precoce, é a gente fazer com que isso consiga se prolongar um pouco mais, né? E quais são as estratégias para que isso ocorra? Assim, o tratamento, existe tratamento farmacológico e não farmacológico? Como é que isso funciona? Existe. Então, o tratamento ele é multidisciplinar. Então, assim, existe a parte da farmacologia, que é muito restrita, assim, quase 20 anos sem muita novidade, né? Assim, algumas coisas em avanço, mas nada muito... que nos emocione muito a curto prazo, né? As medicações são poucas, realmente. Elas visam tentar preservar essa reserva cognitiva por mais tempo, mas são medicações que dependem muito do tipo de demência, né? Da fase da demência que a pessoa tá, da tolerância individual da pessoa à droga, né? Ou seja, se ele suporta os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais e... A resposta, muitas vezes as famílias chegam com uma expectativa de uma melhora muito grande, como por exemplo, eles têm uma pressão descontrolada, começam a tomar o antipertensivo e fica bem, fica ótimo. Você não tem essa percepção tão acentuada, você tem a percepção de que o declínio ele acontece, ele está acontecendo de forma mais lenta, às vezes até quando a gente tira o remédio é que ele percebe mais rápido o que aquilo estava fazendo, né? Então assim, porque daí declina mais rapidamente, mas é muito sutil, muito frustro ainda a resposta. A parte não farmacológica é mais importante. Olha só. A maneira de lidar com aquele paciente é mais que 50% desse tratamento. Porque o que dá muita angústia nas famílias, a principal queixa quando chega um paciente com suspeita de Alzheimer dentro do consultório, não é nem a questão da memória, do manejo da memória, né? Porque isso, por mais que seja uma coisa difícil, mas para você poder ofertar uma qualidade de vida no dia a dia daquela pessoa,
é muito mais a parte comportamental, a parte de adequar aquele ambiente, de adequar aquele cuidador, de adequar a família a compreender como que essa doença está se desenvolvendo. E ela reconhecer naquele paciente que está mudando a cada dia uma pessoa, assim, que está diferente do que ela conheceu uma vida inteira, né? E conseguir lidar com isso de uma forma menos difícil. Porque a pessoa, às vezes, vai começar a estranhar ela, vai ter comportamentos, reações que nunca teve, né? E que a família, ela fica muito dividida. Mas será que ele tá doente? Tem dia que ele tá falando as coisas normalmente, ele lembra de coisa de 50 anos atrás. Aí, será que isso não é birra? Será que isso não é pirraça? Será que isso não é de propósito? Então, assim, a grande dificuldade no manejo, em casa, na parte prática do lidar com o paciente dementado, é essa. É você conseguir, primeiro, educar a família, o cuidador, para como que isso se desenvolve a partir do momento do diagnóstico, né? O que a gente espera conforme essa doença avança em cada fase, para que ele já consiga se preparar e quando aquilo vai acontecendo, ele já está conseguindo lidar melhor com o sintoma que a pessoa apresenta, porque ele é muito reativo. Então, a gente acaba muitas vezes, na melhor das intenções, ou por não compreender que aquilo é doença, a gente acaba causando uma reação muito ruim para o paciente e acaba sendo muito ruim para a família e para o cuidador. E além desse preparo, é possível fazer alguma coisa com o indivíduo, ou seja, com a pessoa, para que ela, assim, ajude, por exemplo, na parte motora, assim, esse estímulo. É indicado fazer que tipo de estímulo? É atividade física? O que é? Atividade física, dentro das limitações da pessoa. Lembrando que nessa faixa etária eles já têm outros problemas, né? Mas não existe um exercício que não é indicado fazer só a fisioterapia. Não, um exercício físico em geral é muito bom que se faça, né? Não só para a parte cognitiva mesmo, mas por conta da parte física, motora. Também que se deteriora. A fonoterapia, em determinados momentos, ela acaba sendo muito importante. Terapia ocupacional, né? Existem os treinamentos cognitivos, que dependendo da fase, a pessoa tem um bom aproveitamento, né? Então, assim, é muito bom. E estímulos em geral. Mesmo quem não pode fazer tudo isso, você estimular de outras formas. Então, assim, ele não consegue, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, ele já não consegue cozinhar mais em casa adequadamente. Então, vou deixar ele sentado ali o dia inteiro? Não, a gente tenta ajudar de outras formas. Então põe ele sentado com você, põe para separar o feijãozinho, mesmo que não faça direito, mas você tá dando uma tarefa, põe para dobrar a roupinha, mesmo que não seja direito, põe para dar funções para ele, né, que sejam seguras, supervisionáveis em casa. Então a gente orienta esse tipo de manejo. Vai tomar banho, então assim, enquanto ele ainda consegue ajudar com o seu comando, estimula a ajudar, né? Lava o pé, ajudando, porque até determinado momento você ainda consegue esse feedback de volta. Então, assim, nunca deixar de estimular. Muito legal. Estamos no final. Eu queria que você desse uma mensagem curta para o final, para os pacientes, para as famílias, do sentido de como lidar com isso, né? Assim, de uma maneira, você já tocou bastante nesse ponto, mas assim, que tem que ter maturidade e serenidade para lidar com essa situação. Que eu acho que talvez seja a principal mensagem nossa, que levar isso para a população. Isso. Então, assim, se você está lidando com uma suspeita, né, um paciente com uma suspeição de um diagnóstico de Alzheimer ou já diagnosticado, procure uma orientação especializada, né, de equipe multidisciplinar acompanhando esse paciente para te orientar como manejar esse dia a dia de uma forma mais tranquila. Procure um especialista, pode ser o geriatra, pode ser um neuro, pode ser o psiquiatra, que os três vão te orientar adequadamente a como gerir isso de forma adequada. Não automediquem o seu paciente nessa expectativa de que ouvir falar que tal coisa vai frear ajudar, o processo, né? A gente chega muito com isso, vai prevenir, e o paciente às vezes apresentando sintoma por conta de efeito colateral. Então, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, busque a informação no lugar certo. Grupos de apoio, isso é legal, muito importante. Partilhar conhecimento, partilhar o que você tem de experiência na sua casa e o outro tem de experiência na casa dele, ajuda muito, porque o paciente, cada um vai passar por essa trajetória de uma forma diferente. Então, assim, a gente tem que entender que cada um vai ficando cada vez mais único conforme envelhece, principalmente lidando com uma doença dessa monta. Então, busque a informação no lugar certo. Priscila, excelente, muito obrigado. Obrigada, fantástico. Curtam nossas redes sociais, acompanhem os podcasts e até a próxima.